Mas, gente, essa menina não se penteou, não deu um jeitinho nesse cabelo antes de começar a gravar vídeo, não? Calma, que vai ter uma explicação. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Sem dúvida alguma, essa foi uma das maiores verdades que eu já ouvi na minha vida. Bem, se você já é mãe, fica aí que você vai ouvir muitas coisas com que você vai se identificar com certeza. Se você ainda não é mãe e pretende ser, então escuta um pouquinho porque tem coisas que você nem imagina. E se você ainda não é mãe e você também não quer ser mãe, fica tranquila, continua aí com a gente que com certeza você vai ouvir alguma coisa para ajudar alguma amiga sua daqui a pouquinho, beleza? Bem, quando a gente engravida, tudo de repente muda. Antes você só se preocupava com você mesma, você sabia exatamente seus horários, sua rotina, o que fazer, e de repente tem um ser dentro de você. Tem um outro serzinho que você precisa tomar cuidado, né? Você começa a prestar atenção onde você anda, por onde você encosta, no que você come. Não dá mais pra tomar um copo de Coca-Cola sem se preocupar com o bebê ali dentro, né? Então, esse processo de você perder um pouquinho a sua individualidade, ele já começa com o bebê na barriga. E aí o bebê nasce e muda tudo, mais uma vez, né? Depois da gravidez, tudo muda de novo. Porque quando o bebê nasce, ele nasce já com suas vontades. E de repente as suas noites passam a ser literalmente em claro. Porque quem já é mãe sabe muito bem do que eu tô falando, que a gente fica sem dormir mesmo. O bebê tem seus horários, né? Ele tem sua própria rotina. Ele mama a cada vez mais e em menos espaço de tempo. Então, se antes você conseguia ficar, sei lá, 6 horas dormindo direto, de repente você é acordada a cada hora. E isso é um surto mesmo, psicótico, assim. Porque por mais que nos avisem, tipo, olha, abre o olho, hein, você vai parar de dormir. É tudo muito no mundo da imaginação. Mas quando acontece de verdade a privação do sono, é enlouquecedor. E aí, nesse momento, você começa a viver uma outra experiência que é a de não ter controle sobre a sua própria individualidade. Por exemplo, você não pode mais ir ao banheiro a hora que você quer. Deu vontade, vou ao banheiro. Não. Você precisa se preocupar com quem está o bebê. Tem como deixar com alguém? Se você estiver sozinho, você precisa pedir ajuda. Principalmente quando ele é muito pequenininho. Você não pode simplesmente deixar o bebê sozinho. Então, o simples ato de você querer ir ao banheiro, ou, não sei, de você querer comer alguma coisa, estou com fome, agora eu vou almoçar? Não, calma. Não é por aí. Primeiro você precisa colocar a necessidade do outro, do seu filho, acima da sua. Então, por mais independentes que sejamos, no momento em que a gente tem um filho, a independência ela começa a cair por terra, porque você começa a perceber que você precisa dos outros, muito, inclusive para fazer xixi. E aí você começa a viver a rotina do bebê, porque todo bebê tem seu horário, né? O horário de mamar, comer, dormir, ele tem uma rotina desenhada. E aí a sua rotina como mãe, ela começa a ser baseada na rotina do bebê. Então você perde a sua própria identidade, né? Durante um tempo, você fica vivendo aquele momento da criança. Você literalmente vive as horas de acordo com vai dar 3 horas, agora é hora de mamar. Vai dar 5 horas, tá na hora da soneca. Vai dar 7 horas, já tá na hora do banho. Ou seja, os números perdem importância pra atividade que você vai fazer com o bebê. E aí, no meio disso tudo, onde você entra? Falta momento, falta o seu momento. Falta o momento de você assistir uma televisão, de você assistir uma série, assistir um filme, de você ler um livro, de você falar com as suas amigas no telefone, às vezes você responder uma mensagem no celular, você vai ler a mensagem, tipo, muitas horas depois. E é uma coisa que é novidade. Literalmente, você não sabia o que era isso até viver. Um banho, por exemplo, ele passa a durar 3 minutos. Porque se ele durar 5 minutos, com certeza vai ter alguém daqui a pouco falando assim: oi, tudo bem? Vai demorar? O bebê tá chorando. Fato. Banhos demorados passaram a ser um luxo inestimável. E aí, com isso, você percebe que você passou a viver nos intervalos. Você passou a viver nos intervalos da rotina do bebê. Você deixa de ter a sua própria vida, as suas próprias vontades, para você seguir a rotina do seu bebê. E atenção, isso não tem nada a ver com amor. Claro que não. O amor de uma mãe por um filho é enorme, claro. Mas a gente tá falando da individualidade da mulher. A gente tá falando em se sentir como ela se sentia antes. E aí é onde a gente quer chegar. O quanto que a mulher se perde nesse caminho. O quanto que a gente acaba perdendo um pouquinho da nossa identidade e qual é o caminho de volta. É isso que a gente vai falar aqui. E é exatamente aí que entra esse visual. E também a luz mal feita que o diretor ensinou com tanto carinho. Porque a gente passa a viver num looping frenético de horas de rotina, de banho, de mamadeira, de leite, de soneca. 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 De banho, de mamadeira, de leite, de soneca.
E a gente não tem tempo nem de pentear o cabelo, literalmente. Quem é mãe sabe exatamente o que é um rabo de cavalo, a importância de um coque, porque de repente a gente não consegue mais simplesmente passar um batom, passar um lápis de olho, enfim, se olhar no espelho e passar um pente. Quantas vezes? Então, nesse momento, a gente olha pro espelho e a gente fala, cara, peraí, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, onde é que eu tô? Onde eu fui parar, sabe? E aí o bebê cresce, e com o bebê crescendo, você vai ganhando um pouquinho mais de autonomia, né? A mulher que trabalha fora, ela começa já a vislumbrar como vai ser o retorno ao trabalho. E aí vem o segundo dilema, que é como eu vou voltar pro trabalho e deixar o meu bebê com outra pessoa. Por mais que a gente queira voltar, nesse momento sempre bate a insegurança, bate a dúvida de o que eu vou fazer? Eu devo voltar a trabalhar porque eu preciso de mim mesma? Porque eu sinto falta do meu trabalho, eu sinto falta das minhas coisas, e claro, da grana, né? Ou não, ou realmente eu vou ter que abrir mão de tudo para ser mãe. Será que não dá para dividir as coisas? Como eu faço para dividir as coisas? Como eu me divido? Como eu divido o meu querer, as minhas vontades? Como eu posso me dividir em duas pessoas que são diferentes, mas ao mesmo tempo são a mesma pessoa, né? E a gente começa a surtar, literalmente, quando se vê diante disso. Diante de se tornar uma nova pessoa, uma nova mãe, uma nova mulher, ou de voltar a ser quem era. Porque é impossível, né? Não dá pra voltar a ser mais quem você era. Uma vez que o processo da maternidade acontece, muitas coisas entram em ebulição junto. Muitos conceitos seus mudam também. Todas as suas prioridades mudam da noite pro dia. O que antes era extremamente importante, de repente se torna uma grande besteira. E aí, o que é curioso desse processo todo é que quando a gente vira mãe, a gente se torna muito mais forte do que a gente era. É como se literalmente uma força das entranhas viesse e a gente se torna muito, muito segura de si. A gente sente que é capaz de tudo e a gente pode enfrentar o que quiser e o que vier pelo filho. Então isso é refletido também na sua vida pessoal, né? É uma força absurda que surge junto do nascimento de um bebê. E ao mesmo tempo, a gente se torna fraca, extremamente fraca, porque esse mesmo poder, ele vem associado ao nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é só de pensar em qualquer coisa ruim de acontecer com o nosso filho, a gente cai, a gente sofre, a gente chora. Só de pensar nessa possibilidade, a gente já surta. Então, ao mesmo tempo que a mãe se torna extremamente forte, ela se torna extremamente fraca também. E qual é o papel da mulher nisso, né? O nosso papel é, no meio disso tudo, no meio desse labirinto de emoções, é a gente tentar se encontrar, é a gente tentar encontrar uma saída para nós mesmas, porque a gente sofre, né, tentando voltar a ser aquela mulher, a mulher que ia pra rua, que fazia o que queria a hora que queria, que não dependia de ninguém, que tinha toda a sua vida muito bem desenhada, toda a sua carreira profissional ali, ó, muito desenhadinha, que tinha liberdade para ir e vir a hora que quisesse, que podia viajar, que podia fazer qualquer coisa que lhe desse na telha. E a gente quer se tornar essa mulher, a gente quer voltar a ser essa mulher, mas é impossível, porque a gente se tornou uma outra mulher, infinitamente mais forte, infinitamente mais capaz de dar a mão para aquela mulher do passado e se tornar uma outra agora. Porque a mulher que a gente se torna, essa mulher agora que é mãe, ela tem o poder de desenhar o cenário ao seu redor, de viver a sua rotina, mas viver a rotina do outro também. Ela tem o poder de costurar as coisas, ela tem o poder de costurar os acontecimentos, costurar a rotina, de costurar os seus desejos com o desejo do outro. Ela tem um poder muito mais amplo. Então, definitivamente, você que se tornou mãe, você não é a mesma mulher de antes. E a dúvida é como fazer com que isso aconteça, né? Sem que a gente surte porque tá deixando o bebê na creche, sem que a gente surte porque talvez não esteja dando atenção pela quantidade de horas que a gente daria se a gente deixasse de parar para ler um livro rapidinho, se a gente parasse de assistir uma série. Então, no momento em que o bebê vai crescendo e vai se tornando uma criança, é o momento em que a mulher também vai fazendo esse processo de retorno a si mesma, né? E mais do que retorno, para mim é construção. É um processo de construção de uma nova mulher. E o principal nisso tudo, que eu acho muito importante que a gente converse sobre maternidade, é saber que esse processo é aos poucos. Não cobre de si mesma virar a chave.
chave. Não cobre de si mesma dar a volta por cima e simplesmente largar tudo e voltar para o seu trabalho correndo e voltar a fazer as suas atividades, voltar para academia, voltar para aquele corpo de antes, a se arrumar, né? A tirar o rabo de cavalo, a voltar a usar o seu cabelo solto, a passar maquiagem. Calma, vai aos poucos. Então, eu, por exemplo, estou vivendo esse processo. Estou conversando com vocês sobre como viver esse processo. Ele acontece aos poucos, né? Ele não é da noite pro dia. E aí talvez a gente precise ser um pouco mais condescendente com nós mesmas. Talvez a gente precise cobrar um pouquinho menos de nós mesmas, porque a gente se cobra muito, a gente quer muito, e aí a gente acha que pode cobrar mais. Vou voltar esse pedaço, é um pedaço, fala comigo, né? Importante. Então, por isso, é necessário que a gente aprenda a ser mais condescendente com nós mesmas, com a nossa habilidade de mudar, com a nossa habilidade de nos adaptar, mas principalmente respeitando o nosso tempo, respeitando um passinho de cada vez. Não é da noite pro dia que você vai conseguir pentear o cabelo e tirar o rabo de cavalo. Não é. É um processo. As coisas acontecem aos poucos. E quando você menos esperar, o bebê consegue ficar no berço mais um pouquinho e aí você dá conta de um banho de 10 minutos. E você sai daquele banho, nossa, revigorada, como se fosse a coisa mais importante do planeta. Então, tudo acontece aos poucos. Então, a mensagem aqui é que a gente talvez tenha um pouquinho mais de paciência com o nosso processo interno pós-maternidade. É a construção de uma nova mulher. É a construção de um novo ser humano, muito melhor do que antes, com muitas novas habilidades e também com um coração do tamanho do universo. Que a gente aprenda a lidar com isso. E é nesse momento que a gente, como mulher, também, por ter esse olhar, a gente pode ajudar outra mulher. Então, por que não ficar meia horinha com o bebê de alguém que você conhece, simplesmente para permitir essa mãe, sei lá, ir no salão fazer uma unha, sentar na frente da TV, assistir a série que ela gostava de ver, de simplesmente ficar meia hora deitada, parada, olhando pro teto, pensando na vida, refletindo sobre tudo isso. Por que não, né? Por que não perceber esse movimento de reconstrução e construção de um novo ser humano, e por que não ajudá-lo, né? A gente tá aí pra isso. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês agora. Se você conhece alguém que já passou por isso, se você é a mãe e você vive isso ou já viveu, conta um pouquinho pra gente aqui nos comentários, divide como que você enxerga esse processo. Você acha que você é uma nova mulher? Você percebe que as mulheres ao seu redor que se tornaram mães mudaram? Elas se tornaram diferentes? Diferentes como? Você acha que elas são mais fortes, mais sensíveis? Conta um pouquinho da sua experiência aqui pra gente e o mais importante. E aí, Cris? Bora pensar?